que é a nossa aula de hoje, ok? Pelo setor de compras, passa a maioria do capital de giro de uma empresa, né? Sendo assim, a atividade de aquisição tem tanta importância quanto a produção e a comercialização. Volta para mim, Billy, por favor. Gente, isso é uma premissa hoje muito acompanhada pelas empresas. Antigamente, né, naquele antigamente que nós falamos na primeira aula, quando o pessoal, tudo que fabricava vendia, né, não existia muito cuidado, muita qualidade, né, muito interesse em satisfazer as demandas dos clientes, o setor de compras normalmente era relegado a segundo plano, ele não tinha uma importância tão grande. Com o passar do tempo, para que as indústrias viram, as empresas viram que para que eu tivesse uma gestão de estoques apropriada, tudo começaria em boas compras. Uma boa venda começa com uma boa compra. Então isso veio fazer com que o perfil do profissional de compras ele mudasse, né? Antigamente você pegava lá o rapaz que cuidava do almoxarifado, com todo respeito a quem cuida do almoxarifado, não tenho nenhum problema com isso, né? E promovia ele a comprador, não dava nenhum treinamento, então ele ia lá, pedia de todo jeito, existia no momento desse, como o setor de compras passa muito dinheiro da empresa, existia muita corrupção, né? O rapaz lá ganhava mal, chegava lá um fornecedor, sei lá, oferecia algum tipo de suborno, de propina a ele, e ele simplesmente aceitava. Então, por quê? Porque não existia um preparo, né, com relação ao profissional de compras. Mas hoje as empresas viram que realmente, como boa parte do capital de giro das empresas passa pelo setor de compras, né? Boa parte do dinheiro da empresa é gasto no setor de compras, eles começaram a olhar esse setor com muito mais cuidado e deram a esse setor status iguais, né, ao setor de produção, ao setor de vendas, né, ao setor financeiro, que esses normalmente não são ainda setores muito importantes na empresa. O que não se dava era a verdadeira importância para o setor de compras. E hoje esse perfil do comprador tem mudado, né? Ele tem se tornado agora um comprador com um perfil mais técnico, conhecedor dos produtos que compra, né? Conhecedor de técnicas de negociação, né? Conhecedor do mercado, conhecedor das especificidades, né, de cada produto, de cada tipo de produtos. As grandes redes de varejo, os compradores, normalmente, por exemplo, Carrefour, Pão de Açúcar, sei lá, Walmart, eles têm compradores especializados em cada área, né? Por exemplo, tem um comprador só para eletro. Então esse rapaz que vai trabalhar comprando eletro, né, ele tem que conhecer dos produtos, né, conhecer das tecnologias, para poder saber negociar de igual para igual com os fornecedores, né? Conhecer o mercado, os preços, aquilo que se pratica, né? Ter um conhecimento técnico do produto. Hoje em dia você tem muitos administradores compradores, muitos engenheiros compradores, muitos médicos compradores, né? Porque existem produtos que têm especificações muito detalhadas, que não é simplesmente uma pessoa chegar lá e pedir e comprar. Tem que ter muito cuidado na hora de colocar as especificações para o fornecedor, sob pena de quando receber o produto não estar de acordo com aquilo que foi pedido. Então, eu tenho hoje no papel de comprador, né, profissionais das mais diversas áreas. Por quê? Porque hoje se viu que o setor de compras é um setor importante e que tem alçado aí um patamar muito grande, chegando aí estar em pé de igualdade com os setores comercial, o setor de produção, né? Então o setor de compras ele é um apêndice, né? Ele está dentro do guarda-chuva da logística, né? Dentro do setor de logística, como um setor muito importante, porque é ali onde a empresa gasta a maior parte do dinheiro que ela despende, ok? Então o setor de compras, ele apresenta algumas atividades, não é simplesmente comprar. Vamos lá para o slide, Billy, por favor. Então as atividades do setor de compras são as seguintes. Seleção de fornecedores, não é? Você, para poder comprar, você tem que saber de quem você vai comprar, né? Então o setor de compras, ele simplesmente não manda lá uma cotaçãozinha e recebe a cotação e manda comprar. Dependendo do produto, dependendo do tamanho da empresa,
não é? Existe uma série de requisitos que são necessários para que aquele fornecedor passe a me atender, não é? Passa para mim, Billy, por favor. Por exemplo, se eu tenho uma empresa muito grande, que tem uma capacidade de produção enorme, né? Ou que vende muito, eu não vou poder fechar exclusividade, ou fechar com um fornecedor pequeno demais que não tenha condição de me atender. Então, em muitos casos, o comprador vai na empresa do vendedor, né? Conhecer as instalações, conhecer os sistemas, conhecer as pessoas. Eu sou sócio de uma pequena empresa, não é, que fornece alimentos, e uma grande rede varejista fechou com a gente um contrato de fornecimento, mas antes disso ela me exigiu uma série de documentos, né? Ela me exigiu que fosse uma nutricionista dela visitar as minhas instalações, ver a minha capacidade de produção, ver a higiene da minha empresa, né? A manipulação dos alimentos por parte dos funcionários. Então veja que selecionar fornecedores é muito mais do que ligar para um fornecedor, olha, quanto é teu preço, olha, quanto é teu preço, e dali escolher um fornecedor e fazer o pedido, né? Então é por isso que hoje o comprador tem que ser um comprador técnico, porque senão ele vai lá visitar a empresa e não vai saber se a empresa está apta, se ela não está, se ela é capaz de fornecer aquele determinado produto ou serviço, né, para a empresa do comprador. E essa então é uma das primeiras atividades, né, do setor de compras. Volta para o slide lá, por favor, Billy. Uma vez, né, os fornecedores selecionados, né, então o comprador, né, ele vai negociar, né, ele vai discutir as condições de fornecimento, né, discutir os preços, os prazos, não é, as quantidades. Então ele faz, né, todo o processo de negociação de compras, né, da empresa. Bom, depois que ele negocia, o que acontece? Uma vez escolhido lá aquele fornecedor e negociados os preços, né, ele vai autorizar, né, o fornecedor a fornecer os produtos ou serviços. Então, essa autorização se dá pelo o que a gente chama do pedido de compra, né? Ele vai emitir o que no nosso jargão de logística falamos, uma AF, que é a autorização de fornecimento. Eu vou dizer, fornecedor X, eu quero. Mais na frente a gente vai ver, né, como funciona, vai ver um exemplo de autorização de fornecimento, ainda hoje, né? Ele vai dizer lá para o fornecedor dele, olha, eu quero que você me forneça tanto desse produto, tanto desse, ao preço que foi estabelecido de X, não é? Que você me entregue tal dia, em tal endereço, tal hora, né? Se você tiver alguma observação para colocar, de que maneira você quer que seja entregue, de que maneira esse produto vai ser acondicionado, se é necessária um prévio agendamento da entrega, tudo isso aí são informações constantes nas autorizações de fornecimento. Na verdade, é a emissão do pedido de compra, não é? Eu dizendo para o meu fornecedor, olha, me forneça, né, nas quantidades especificadas, na qualidade que eu especifiquei, no prazo em que eu vou determinar, dentro das condições de pagamento que nós negociamos anteriormente, eu quero que você me forneça tal produto, né? O acompanhamento de pedidos. Veja que o processo de compra não acaba quando eu emito o meu pedido de compra. Por quê? Porque eu, como comprador, tenho que garantir que as mercadorias estejam aqui no dia, no momento necessário. Então eu tenho que fazer um acompanhamento desses pedidos de compra, ou seja, um acompanhamento das minhas autorizações de fornecimento, que é o que a gente chama de follow-up, né, de compras. Ou seja, um acompanhamento de como está. Olha, eu pedi determinado fornecedor 100 peças para entregar no dia 30. Ele só entregou, e aí, ele entregou no dia 30? Ele entregou no dia 30, mas só entregou 70. Então tem um saldo de 30. Ele vai entregar quando? Ou seja, começar a acompanhar, né, a rastrear todos os pedidos que foram emitidos, de maneira que ele saiba se houve algum atraso, se tem alguma pendência para ser entregue, para que ele não seja pego de surpresa com
o almoxarifado dizendo para ele, olha, não chegou. Ou o setor da produção dizendo assim, olha, nós vamos parar a produção porque eu não tenho pedido. Você não pediu? E se pediu, por que não acompanhou? Né? Por que não correu atrás? Então, uma das atividades do setor de compras é exatamente acompanhar os pedidos, né, que ele fez, né, aos seus fornecedores e procurar saber, caso aconteça algum problema, o que foi que houve que fez com que esse fornecedor atrasasse, né, ou fornecesse numa quantidade diferente ou em desacordo com o pedido, né? Então tudo isso acontece